Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver alguns exemplos sobre análise combinatória. Então vai ser uma aula só de exercícios, tá? Esse exercício aqui ele foi retirado da aplicação regular do Enem 2020. A minha recomendação antes de todos os exemplos que eu vou resolver é a seguinte: pausa o vídeo, tenta resolver as questões que eu vou propor aqui. Qualquer dúvida, ou até mesmo se você tiver alguma solução que seja diferente das que eu vou mostrar aqui, pode ficar à vontade para deixar um comentário aqui embaixo, tá? A gente conversa. Então vamos lá. 3 amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio. É esse desenho que está aqui embaixo. Nos pontos A, B e C estão localizadas as casas de André, de Bernardo e de Carlos, respectivamente. Então, André mora aqui, Carlos mora aqui e Bernardo mora aqui. André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo, então ele quer ir de A até B, sem passar pela casa de Carlos. Então, ele quer ir de A até B sem passar pelo ponto C, seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita ou para cima, seguindo o esquema da figura. É igual a um exemplo que a gente fez em uma das outras aulas. Ele só pode se deslocar para a direita ou para cima, certo? O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é 4, 14, 17, 35 ou 48. Bem, a gente vai seguir aquela ideia de ver qual que é o total de possibilidades que André tem de se deslocar de A até B. E depois vamos subtrair a quantidade de casos que ele não quer, que é exatamente a quantidade de casos que ele vai de A até B passando por C. Então vamos iniciar aqui. Qual que é o total de formas de ir de A até B? Então, qualquer caminho que eu escolha para ir de A até B vai envolver andar para a direita 1, 2, 3, 4 vezes e andar para cima 1, 2, 3 vezes. Então, a gente tem 4 para a direita e 3 para cima. Então, para a gente determinar quantos caminhos existem, como a gente viu já no outro vídeo, né, a gente tem que permutar 7 elementos, dos quais 4 são de um tipo e 3 são de outro tipo. Qualquer permutação que a gente fizer de 4 letras D e de 3 letras C vai dar um caminho que a gente segue de A até B. Por exemplo, se for D, C, C, D, C, D, D. Que caminho seria esse? Seria esse caminho aqui, ó. Primeiro para a direita, depois para cima de novo, depois para a direita, depois para cima, direita e direita. A gente foi de A até B, beleza? Quanto é que dá esse número? Isso aí vai dar 7 fatorial sobre 4 fatorial vezes 3 fatorial. Simplificando, o 7 fatorial vai dar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Ainda tem 4 fatorial aqui embaixo. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Simplificando, simplifica o 4 fatorial daqui com o 4 fatorial daqui, o 6 daqui com o 6 de cá. Resultado, 35. O total de formas de ir de A até B é 35. Vamos ver agora o número de formas que ele tem de ir de A até B passando por C. Então, eu tenho que fazer 2 decisões. A primeira decisão vai ser qual que é o caminho que eu vou seguir de A até C. E, em seguida, qual que é o caminho que eu vou tomar de C até B. Certo? Então, primeira decisão, de A até C. Segunda decisão, de C até B. Beleza. Se eu for de A até C, como é que vai ficar isso, né? Eu tenho que andar para a direita 2 vezes e para cima 2 vezes. Então, aqui eu vou ter que permutar 4 elementos, dos quais 2 são iguais de um tipo e 2 são iguais de outro tipo. 2 para a direita e 2 para cima. Isso aqui vai dar quanto? 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. 2 fatorial é 2, né? 4 fatorial é 24, 24 dividido por 4 dá 6. E de C até B, o que a gente tem que fazer? A gente tem que andar para a direita 2 vezes e para cima 1 vez. Então, a gente tem que permutar aqui 3 elementos, dos quais 2
são de um mesmo tipo, as duas vezes que a gente anda para a direita. Então, isso aqui vai dar 3 fatorial sobre 2 fatorial. 3 fatorial é 6, 2 fatorial é 2, isso aqui deu 3. Então, na primeira decisão da gente, a gente podia tomar 6 escolhas diferentes. Na segunda, são 3 escolhas diferentes. Pelo princípio multiplicativo, o número de casos que eu não quero que aconteçam vai ser 6 vezes 3, que dá 18. Beleza? E aí, qual é a resposta? Vai ser 35 menos 18, que dá 17. A resposta é a letra C, aqui, para esse exemplo. Beleza? Maravilha. Vamos para o segundo exemplo de hoje. Bem, esse aqui também foi um exemplo que esteve no Enem 2020 na sua aplicação regular. Mais uma vez, eu recomendo que você pause o vídeo agora e tente resolver esse exercício por você mesmo. Mas vamos lá. Nos livros Harry Potter, um anagrama do nome do personagem Tom Marvolo Riddle gerou a frase I am Lord Voldemort. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase I am Potter de tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas, e sem considerar o espaçamento entre as letras. Nessas condições, o número de anagramas é dado por 9 fatorial, 4 fatorial vezes 5 fatorial, 2 vezes 4 fatorial vezes 5 fatorial, 9 fatorial sobre 2, ou 4 fatorial vezes 5 fatorial sobre 2. Bem, qual que é a ideia? A gente quer que as consoantes e as vogais estejam sempre intercaladas. A ideia que eu vou usar é uma que é bem parecida com uma que a gente usou no vídeo sobre permutações circulares. Vamos primeiro permutar as consoantes. Quantas consoantes a gente tem aqui? Bem, se a gente tem a frase I am Potter, quais dessas são as consoantes? A gente tem o M, um P, 2 T's e um R. Tá? Então, a gente tem 5 consoantes, sendo que 2 delas são repetidas. Então, de quantas maneiras eu posso permutar as consoantes? Bem, vai ser permutação de 5 com 2 elementos repetidos. Isso aí vai dar 5 fatorial sobre 2 fatorial, que é igual a 2. Beleza? Essa é a primeira decisão da gente, permutar as consoantes. Agora, a gente vai escolher onde que as vogais vão entrar. Nesse momento agora, vamos supor, por exemplo, que a permutação que a gente escolheu para as consoantes foi PMTRT. Mas isso aí podia ser qualquer outra permutação que a argumentação que vai vir agora seria exatamente a mesma. Onde que eu posso colocar vogais aqui? Como eu quero que as vogais e as consoantes estejam em posições sempre intercaladas, eu não posso nunca ter 2 consoantes consecutivas, nem 2 vogais consecutivas. Então, por exemplo, poderia ter uma vogal aqui. Se tivesse uma vogal aqui, teria que ter outra aqui, teria que ter outra aqui, teria que ter outra aqui. Não tem mais nenhuma. Então, eu ia ficar com o R e o T lado a lado. Não pode. Certo? Da mesma forma, eu não posso botar nenhuma vogal aqui do lado de cá, senão o P e o M também vão ficar lado a lado. Então, quais são as posições que eu tenho para colocar as vogais? Eu posso colocar vogal aqui, aqui, aqui ou aqui. Beleza? A gente tem 4 vogais. Que vogais são essas? A gente tem um I, um A, um O e um E. Então, nesse ponto aqui não tem nenhuma repetição. Quantas escolhas eu tenho para a posição do I? Eu tenho 4 escolhas, né? Eu posso botar aqui, aqui, aqui ou aqui. Então, eu tenho 4 escolhas para a posição do I. Naturalmente, vou ter 3 escolhas para a posição do A, 2 para a posição do O e 1 para a posição do E. Então, depois que eu posiciono as consoantes, de quantas formas que eu posso posicionar as vogais? 4 fatorial. Beleza? Então, esse 4 fatorial aqui não depende de como que eu tiver permutado as consoantes inicialmente. Os lugares que eu teria para as vogais seriam sempre esses 4 lugares aqui no meio. Beleza? Então, novamente, eu uso o princípio multiplicativo. Qual que vai ser a resposta? Eu tenho que multiplicar o número de escolhas que eu tenho na minha primeira decisão, 5 fatorial sobre 2, pelo número de escolhas que eu tenho na minha segunda decisão, que é 4 fatorial. Então, qual que vai ser a resposta? Vai ser 4 fatorial vezes 5 fatorial sobre 2, que é justamente o que aparece aqui ó, na letra E. Beleza? Então, isso responde a esse exemplo. Vamos para o último exemplo de hoje. Bem, vamos lá. Esse aqui foi do Enem 2020 também, só que da sua aplicação digital. Então, mais uma vez, pausa o vídeo agora e tenta resolver antes de eu mostrar a minha solução. Bem,
Aqui a gente tem o seguinte: Eduardo deseja criar um e-mail utilizando um anagrama exclusivamente com as 7 letras que compõem o seu nome, antes do símbolo arroba. O e-mail terá a forma, as suas 7 letras do nome, né? @site.com.br, e será de tal modo que as 3 letras edu apareçam sempre juntas e exatamente nessa ordem. Ele sabe que o e-mail eduardo@site.com.br já foi criado por um outro usuário e que qualquer outro agrupamento das letras do seu nome forma um e-mail que ainda não foi cadastrado. De quantas maneiras Eduardo pode criar um e-mail desejado? 59, 60, 118, 119 ou 120? Bem, então Eduardo tem 7 letras, né, como a questão já disse, sendo que a gente quer que a sequência edu apareça sempre junta e nessa ordem. Então a gente não vai pensar mais que são 7 letras. A gente vai pensar que tem um bloco formado pela sequência edu. Isso aqui é um único bloco, tá? E depois tem as outras letras. Então a gente vai ter o A, o R, o D e o O. Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou ter agora, ao invés de 7 elementos, dos quais 2 eram repetidos, eu vou ter apenas 5 elementos. O A, o R, o D e o O, e o bloco edu. Agora os 5 elementos são diferentes, não tem nenhuma repetição aqui. Tinha 2 Ds, mas um dos Ds aqui está sempre dentro do bloco, tá bom? Então qual que é o total de anagramas que eu consigo fazer em que as letras E, D e U aparecem sempre juntas e nessa ordem? Permutação de 5 elementos, sem nenhuma repetição, então vai dar 5 fatorial. 120. Mas essa é a resposta? Não, porque a questão disse que o e-mail eduardo@site.com.br já foi criado por outro usuário. Então ele tem que considerar qualquer um dos outros e-mails. Por isso eu tenho que subtrair um aqui. A resposta vai ser 119, que é o que está na letra D. Beleza, pessoal? Então isso responde aí esse exercício e finaliza o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.